Com o programa A Vida Continua. Lembre-se que esse programa é ao vivo e se você quiser participar conosco, fazendo alguma pergunta no ar, você poderá fazê-lo, né? Ligue para nós no 2449-1423. Isso, 2449-1423. Telefone aqui da nossa TV Japi. Você pode fazer alguma pergunta referente ao tema que estamos falando, ou, se preferir, alguma pergunta de alguma dúvida que você esteja, né? Podemos também avisar a você que nós temos o programa na internet, no www.tvjapi.com.br. Ali também você pode estar acessando o programa e nos ver via a internet, no nosso Facebook, né? Então, se você quiser nos acessar dessa maneira, também pode fazê-lo. Os programas antigos estão ali, os anteriores estão ali, gravados para você, não é? A fim de que você possa estar entrando em conhecimento com o nosso programa, né? Quem vos fala é o Ari Soares. Estamos, como toda segunda-feira, ao vivo aqui, prestando a você este atendimento, esse nosso programa, e sempre com muita alegria, né? Por quê? Esse programa, ele acontece sempre em nome daquilo que acreditamos, daquilo que nós confiamos, né? E queremos que você participe conosco, venha estar conosco aqui nessa nossa alegria. Carnaval já passou, acabou toda aquela efusividade do carnaval, algumas campeãs do carnaval já apareceram e assim estamos aí. Semana passada fomos pego com uma notícia até um pouco preocupante se ela tivesse acontecido no dia 21 de dezembro de 2012, que foi a queda daquele meteorito na região da Rússia, no sul da Rússia, né? Todos nós acompanhamos aquilo. Ontem mesmo, quem viu um programa da TV, o Fantástico, viu que houveram até algumas informações. Antes eu também já tinha ouvido alguns astros físicos falando para nós destes meteoritos. Eles são meteoros enquanto eles estão sem cair na Terra, e quando eles se chocam com a Terra, eles tornam-se meteoritos, né? Assim foi a explicação daquele cientista conhecedor do assunto, que de verdade eu também não sabia muitas coisas. Ele acaba penetrando a nossa órbita terrestre, né? Ele consegue perfurar aquela barreira da nossa órbita e ele se incandecia, né? Fica totalmente em fogo e explode. E aí nos explicaram que foram aquelas explosões do meteorito que causaram ferimentos em pessoas por terem destruído muitas vidraças, muitas casas, né, que tiveram as suas paredes arrebentadas pelo deslocamento do ar, tal qual fosse uma bomba. Olha que coisa interessante. Bom, Ari, e o que isso tem a ver com a doutrina espírita, né? Bom, porque nós, dentro da visão espírita, nós temos um livro, em verdade, o último livro da coleção que Allan Kardec nos deu, a saber, o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, o segundo livro, o Livro dos Médiuns, o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto livro, O Céu e o Inferno, e o quinto livro, a Gênese. Nesse livro, a Gênese, é tão interessante, porque nós estamos falando de um livro de 150 anos atrás, em que a astronomia, ela era ainda primária nas suas observações, ainda se tinham aqueles... como é que chama aquilo? Bom, já lembro o nome, que eram muito fraquinhos, o alcance deles eram fracos, né? Hoje nós temos o Hubble, que é um desses observadores aí, já chegando até regiões muito longe. E nada disso existia, e no livro A Gênese já se falavam, os espíritos superiores já nos contavam desta aglutinação do nosso planeta Terra. E ontem mesmo, vendo um astrofísico falando, ele comentou que a Terra foi aglutinando as partículas daquela
enorme explosão chamada Big Bang, não é? Que todos nós já conhecemos isso, porque exaustivamente já foi falado em muitos canais de televisão, em revistas, em rádio, em jornais, até hoje na internet a gente tem toda essa explicação, e a Terra foi aglutinando aquelas partículas da explosão do Big Bang e foram formando os planetas. E nos dizem que ainda existem alguns desses resíduos dessa explosão do Big Bang ao derredor de todos nós, né? Então, de vez em quando a gente ouve falar de um cometa, de vez em quando a gente ouve falar da queda de um meteorito na Terra ou em outro planeta. O próprio Sol também, eventualmente, atrai esses meteoritos e eles caem no Sol, provocando ainda alguma explosão solar, não é? Então, dessa maneira, nós começamos a observar que a doutrina espírita vem nos orientando a determinados conhecimentos lá há 150 anos atrás, que hoje estão se confirmando na ciência. Tinha-se dúvida que a Terra tivesse sido aglutinada em partículas. Depois da teoria do Big Bang, no século passado, no fim do século passado, ficou-se sabendo o quanto era verdadeira essa aglutinação das partículas, e elas foram se juntando e formando os planetas, como a Terra também foi formada. Eventualmente, a queda dessas pedras, vamos dizer assim, sejam elas formadas por gelo, sejam elas formadas por rochas e metais, elas acabam causando esse tormento, né? Algumas pessoas falaram dos fim do mundo, né? Puxa, agora o mundo vai acabar mesmo. Erraram a data correta era esta, né? E pronto. Foi apenas um meteorito que causou alguma preocupação, algum medo nas pessoas, pois ele foi sentido em toda a região da Índia, do Paquistão. Porque esse deslocamento do ar que ele provoca, ao penetrar a nossa atmosfera e depois ele não chega nem a se chocar no nosso chão, ele antes explode, né? Foi o caso deste especificamente, que acabou explodindo e tudo mais. E aí a gente está sempre se deparando com essa situação do medo do fim do mundo que nós temos na Terra. Que coisa, não é? Eu fico às vezes me perguntando, não sei você, mas você também se pergunta, por que nós temos esse medo do fim do mundo, que a Terra um dia vai acabar, né? Se nós nos conhecêssemos como a verdadeira razão de sermos, que é um ser espiritual, incorporado num corpo físico, encarnado num corpo físico, e nós somos seres espirituais, depois de criados por Deus, que têm uma vida longa de progresso, de aprimoramento, de crescimento, e que somos imortais nesse sentido, não morreremos, continuaremos vivos. Então, se algum dia o planeta Terra sucumbir feito a uma catástrofe que seja, ou porque todos os planetas nos avisam, os físicos, eles estão morrendo, a cada 1000 anos eles morrem um pouquinho, né? Há um dia que eles deixarão de existir, provocando, quem sabe, a sua autodestruição mesmo. Então, ficamos sabendo que um dia a Terra também vai acabar, é claro, mas estamos muito longe disso. E se isso um dia acontecer, nós, espíritos imortais que somos, reencarnaremos em planetas semelhantes a este planeta que habitamos. Ainda nessa situação de astronomia, nós vemos que localizaram um planeta semelhante ao planeta Terra e que não está a tantos 1000 anos-luz como se previa, está bem menos, e que este planeta, sim, poderá ser habitado por nós, os seres humanos. Também na Gênese, no nosso 5º livro, ou seja, o Pentateuco da doutrina espírita, este 5º livro nos confirma isso, dizendo-nos que há muitas moradas para a raça humana na criação de Deus, que não é crível, não podemos imaginar e aceitar
que um único planetinha, só como esse aqui, um grãozinho de areia no cosmos da criação divina, possa só esta ser habitado por tantos e tantos milhares de seres humanos que existem, né? Então, para que nós nos tranquilizemos definitivamente, que nós comecemos a mudar os nossos pensamentos e percamos esse medo. Eu quis abordar o início da nossa conversa para tocar nesse sentimento que move a humanidade, chamado medo. Medo é um sentimento que muitas vezes preserva a vida humana. É verdade, se eu tiver medo de me jogar de uma altura, eu jamais vou morrer daquela altura. Se eu tiver medo de me afogar numa piscina, eu jamais morrerei afogado. Se eu tiver medo, né? O medo também pode ser protetor, mas o que nós vemos hoje é um excesso de medo. Tem-se medo de tudo. Nós perdemos a confiança até em Deus. A nossa fé diminuiu muito porque os medos que nós nos encontramos hoje, olha, se eu perguntasse para você, se você estivesse aqui na minha frente agora e eu pudesse te perguntar, enumere alguns medos, você ia me falar de vários medos. Medo que aconteça algo com meu filho, medo que o meu casamento não dure, medo de insetos, medo de gato, medo de cachorro, medo da violência, medo do rapto, medo e medo. Estamos movidos a medo, né? As religiões antigas, elas movimentavam-se colocando medo nas pessoas. Tudo era causado pelo medo. Se você não fizer isso, vai para o inferno. Se você fizer aquilo, vai para o inferno. Esse excesso de medo deixou na humanidade, durante muitos séculos, quase que de pai para filho, de filho para pai, e aí embora sempre, esse temor. E nós temos que começar a aprender a dominar os nossos medos. O medo sadio, aquele que eu acabei de citar no início da conversa, ele é próprio da preservação da raça humana. Mas esse medo incondicional, esse medo que nós parecemos não conseguir mais viver sem que a palavra medo, em algum momento no nosso dia, tenha acontecido conosco. Já reparou isso? Bom, Ari, tá bom, isso é verdade, você está dizendo que nós temos medo, a nossa condição é de um espírito imortal. E como é que eu venço o meu medo? Em que momento eu posso deixar de sentir tantos medos como eu sinto? Avalie racionalmente o seu medo. Busque avaliar racionalmente o seu medo. Você tem medo que seu marido se acidente na estrada indo para São Paulo. Isso é racional? Pare para pensar. Faça uma ação racional frente a esse seu medo. Isso está acontecendo? Tem probabilidade de acontecer, é bem verdade. Mas isso está acontecendo? Não, não está. Então comece a lutar contra ele. Ari, eu tenho medo que o meu filho não passe de ano na escola, que ele tenha muita dificuldade. Por que você tem esse medo? Vença esse teu medo. Diga, meu filho vai na escola como ele tiver que ir. E quando ele tiver dificuldade, farei tudo para auxiliá-lo. Eu não preciso ter esse medo. Eu não tenho porquê de ter esse medo. Eu tenho medo que o meu filho, quando cresça, ou minha filha, se envolva com a droga. Porque a droga, ela põe a perder. Por que você tem esse medo? Eduque o seu filho. Confie na educação que você está dando ao seu filho para que ele não se envolva com a droga, com o vício. Lute por isso, pelo menos você tem que lutar. Não seja um pai, uma mãe permissivo, que já aos 11, 12 anos, deixa que essa tua criança quase adolescente beber, experimentar bebidas alcoólicas, porque é normal, todo mundo faz isso, a gente diz, não é? E, no entanto, essa normalidade está sendo hoje discriminada pela lei. Hoje você não pode ter um menor de 18 anos consumindo uma bebida alcoólica. Como que isso é normal? Se isso fosse normal, essas leis não estariam ficando tão severas. E estão ficando severas. Para que você tenha forças de dizer não, seu amigo não pode, sua amiga não pode, ninguém pode. Depois é problema seu. Mas você tem que perder esse seu medo.
né? Tem gente que tem medo de ficar sem dinheiro. Guarda todo o dinheiro, põe no banco, todo dia vai ver se o dinheiro está lá. De tanto medo, olha, quando nós tivemos o plano Collor, em que ele reduziu todo mundo a R$50, ou cruzeiros, que era na época, teve gente que morreu. Porque estava tão acostumado a mimar aquele dinheiro que ele estava guardando, que quando ele se viu sem aquele dinheiro, o chão dele foi tirado e ele morreu. Então, esses medos, muitos deles são fantasiosos de nossa imaginação, primeiro, do nosso imaginário. Segundo, da nossa confiança em Deus. Nós perdemos a confiança em Deus, você já reparou isso? Nós não confiamos mais em Deus. A gente pede as coisas para Deus, para Ele fazer, para nós. Mas nós não temos essa confiança em Deus. Da nossa fé em nós mesmos. Eu perdi a minha fé em mim. Eu parei de acreditar em mim. E eu aceito tudo aquilo que os outros dizem que é verdade, quando muito do que os outros dizem é uma grande de uma mentira. Então você precisa, como eu disse antes, racionalizar o seu pensamento a fim de que você vença o seu medo. Quando você acordar, quando você levantar da cama, mentalize um pensamento positivo. Meu marido vai fazer uma boa viagem, vai dar tudo certo. O meu filho ou a minha filha vai para a escola, vai dar tudo certo. Eu vou sair para o meu trabalho, vai dar... Mentalize positivo e não faça o contrário, o negativo. Dar um exemplo para você. Cheguei em casa e a moça que ajuda a minha esposa estava totalmente nervosa, totalmente alterada, nervosa. Minha esposa ainda não tinha chegado do serviço e eu vi que ela estava muito alterada e eu falei, mas menina, o que está acontecendo com você? Ai, porque você não sabe o que aconteceu? Meu marido foi viajar, foi entregar uma encomenda e já era para ele ter chegado ontem à noite em casa e até agora não chegou e eu não tive notícias dele. E ela pôs a família em polvoroso. Deixou todo mundo, ligou até para outro estado para ver se localizavam o marido dela. E o marido teve um problema com o celular dele, a bateria pifou, ele não conseguiu conversar com a esposa e depois de tanta angústia dela de ter fazendo um monte de contatos, uma das empresas em que ele iria estar recebeu um aviso que era para ele ligar para a esposa. E quando ele ligou para a esposa, ao invés dela dizer que bom, meu bem, você está bem, está tudo em ordem, mas pôs-se a xingar o coitado do marido, que eu fiquei até com dó. E na minha frente, seu isso, seu aquilo outro, você não sabe que eu fiquei desesperado. São os nossos medos. Em momento algum ela teve um pensamento positivo. Em momento algum ela pôde pensar, e se aconteceu dele perder o celular? E se o celular dele foi roubado? E se? Mas positivamente, não negativamente, não conseguimos. Se o filho da gente atrasa um pouco, pensamos o pior. Se a esposa demora para chegar em casa, já começamos a ligar para todo mundo para ver se aconteceu alguma coisa. Não vamos dormir enquanto o filho não chega em casa. Já notaram isso? Eu encontro pais que me dizem, eu só durmo depois que meu filho chega em casa. Eu falei, puxa, então se ele chegar às 5 da manhã, só depois das 5, mas você acorda às 6, pois eu durmo 1 hora só. Eu falei, meu Deus, que coisa. É a nossa falta de confiança em Deus, a nossa fé. Jesus nos advertiu isso. Se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, quantas coisas poderíamos realizar? Porque ele, Jesus, sabia que a nossa fé não era nem do tamanho de um grão de mostarda. Estamos sempre inseguros, nunca estamos movimentando energias positivas, estamos sempre movimentando energias negativas, estamos sempre desconfiados, preocupados, assustados, amedrontados o tempo inteiro, porque temos essa falta de confiança em Deus, temos essa falta de confiança em nós mesmos, como eu disse agora há pouco. Quando nós começarmos a movimentar essas energias, os indianos, falei agora há pouco deles lá na Índia, né, que eles também sentiram o meteorito, os indianos, eles têm uma filosofia que é muito interessante,
que é a de eles se retirarem mentalmente quando uma grande preocupação começa a tomar volume na mente deles. E ao fazerem isso, eles vão acalmando essa emoção de ansiedade. Para tanto, eles utilizam de uma respiração diafragmática. Cerram seus olhos e durante 5, 10 minutos ficam respirando só com o diafragma, ou seja, só com a parte de baixo do nosso peito, quase a parte do estômago. Respiram constantemente, lenta e suavemente, durante 5 minutos, não só isso, e mentalizam que está tudo bem com aquela preocupação que eles estão tendo. Afirmam-nos estes indianos que 99% das preocupações que eles teriam seriam falsas mesmo. E essa conduta de se acalmarem dá a eles oportunidade de tomarem uma atitude com mais tranquilidade. Certa feita, eu aguardava meu filho chegar, ele tinha ido a uma festa, e eu, na televisão, acabei passando por um sono. Ele entrou em casa e não viu, quer dizer, me viu dormindo, mas não quis me acordar, e foi para o quarto dele deitar. Eu acordei em determinado momento da noite, e meu filho que não chega. O que está acontecendo com meu filho? Por que ele não me dá uma ligadinha? Por que ele não chega? E daquela hora até umas 6 da manhã, eu fiquei completamente me transtornando. Olha a minha falta de fé, olha a minha falta de confiança. E até, como eu disse antes, falta de confiança em mim. Porque se eu acreditasse um pouco mais em mim, eu teria ido até o quarto dele, aberto a porta e visto que ele já estava lá. Em momento algum me passou pela cabeça que ele teria chegado na hora que eu estivesse em frente à televisão dormindo. Liguei para o hospital, liguei para a polícia, fiz uma modificação assim e já estava pronto para sair quando ele abriu a porta do quarto e foi até o banheiro. E eu vi aquela porta abrindo e fui ver, era ele. Ele disse, faz tempo que você chegou? Nossa, pai, você estava dormindo aí na sala, eu não quis te acordar. Olha aí, ó. Olha o nosso sofrimento por essa falta de confiança que eu mesmo passei há lá 10 anos atrás e que com o tempo a gente tem que ir aprendendo, né, gente? Está na hora de aprender. Vamos trocar os maus pensamentos da nossa cabeça, porque o mau pensamento, ele acaba se materializando, a gente precisa tomar cuidado. Você já reparou, você que tem medo de barata, hein? Hein, você, minha amiguinha aí de casa, que morre de medo de barata. Eu sei, os homens não têm, é verdade. Ou não é muita verdade? Tem também, né? Mas as mulheres têm um pouquinho mais. É engraçado que tem mulher que tem tanto medo que ela entra num lugar e fala, aqui tem barata. Já repararam isso? Já aconteceu isso com você? Ela entra e diz, ih, aqui tem uma barata. E vai lá que tem, eu até brinco com essas mulheres. Vocês acabaram de materializar, vocês fizeram uma sessão de materialização de barata. Materializaram uma barata. Porque impossível ter uma barata aqui. Como é que tem uma barata aqui? Impossível. Então a gente tem que mudar um pouco os nossos pensamentos, fazer com que esses pensamentos verdadeiramente sejam mais positivos, né? A palavra que me faltou era telescópio, né? Então, aqueles telescópios eram muito rudimentares lá atrás, quando eu comecei nossa conversa, né? E hoje os telescópios são maravilhosos, né? Chegando uma perguntinha aqui para nós, dizendo assim, às vezes, Ari, pensamos umas coisas e, de repente, mudamos de opinião. É como acesso do filme e a vida continua. A cena do filme e a vida continua, que nossos parentes sussurram em nossos ouvidos. Isso é possível? Sim. É sim possível. Vamos melhorar esse entendimento da sua pergunta. Silmara, você está me dizendo que às vezes nós estamos para tomar uma atitude e de repente ouvimos uma vozinha para que a gente não faça aquilo. A minha pergunta é, Ari, poderia ser uma influenciação de pessoas que estão do outro lado da vida, dizendo para mim, olha, Silmara, não vá lá nessa hora, não vai ser bom. Eu sei que você está querendo ir, mas não vá, minha filha. Podem eles influenciar a minha vida? Sim, Silmara. Claro que podem, dos dois lados. Claro que podem.
Você, por ter o vício de beber, você já tem o vício, você gosta de beber. Você pode atrair para você espíritos que ainda precisam sorver de você as emanações alcoólicas através do ar que você exala. E eles irão sorver aquele alcoolismo seu, dizendo para você: beba, vai, beba, tome aí essa bebida, vá, você está em casa, não tem ninguém aqui, abre essa garrafa aí de cerveja, toma, vai, porque na verdade é a sua condição que quer beber e se sente reforçado. Da mesma forma, os espíritos bondosos, familiares, poderão dizer para você: ah, não vai fazer isso não vai dar certo, fica em casa, e aí você não vai lá no aniversário, na comemoração de aniversário, daquela boate, danceteria, lá no Rio Grande do Sul, você fica em casa e no dia seguinte você soube que lá houve uma tragédia, um incêndio causando a morte de muitas pessoas. E você diz: puxa vida, eu tive uma intuição para não ir lá e não fui. Isso mesmo. Então, sim, Silmara, o filme A Vida Continua, ele nos dá essas noções verdadeiras dessas intuições, e você, como eu, todos nós, temos que ficar atento a estes sinais. Presta atenção, às vezes, quando você não está pensando aquilo e vem um pensamento que não é aquilo que você estava... Eu falei agora o exemplo de beber ou de fumar. Você não está pensando em fumar, o teu maço de cigarro está lá guardado na tua bolsa, mas de repente você está lá vendo até uma outra coisa e vem uma ideia: vamos fumar um cigarro? Que tal a gente parar um pouquinho agora e fumar um cigarrinho? Você não estava pensando aquilo, mas de repente... Obrigado. De repente você vai lá acender um cigarro, né? Então, sim, Silmara, influenciam os espíritos bondosamente e inferiormente em nossas vidas, de acordo com aquilo que nós estamos... Uma última pergunta está chegando aqui, ele se chama Cauê, e está dizendo: meu pai morreu dia 2 de hepatite C, né? É uma doença gravíssima, né? Depois de quanto tempo posso pedir uma mensagem de meu pai, né? Então, dia 2 de fevereiro, né, Cauê, você está me dizendo que perdeu, o seu pai desencarnou e partiu para o outro lado. Olha que legal, Cauê, você está querendo saber quanto tempo depois seu pai poderá te dar uma mensagem, porque você já acredita que seu pai não morreu. Parabéns, meu querido, que bom que você pense assim, que você tenha certeza que seu pai está vivo. Vai demorar um pouquinho, sabe, Cauê, para ele te dar essa mensagem. Você já pode ir procurando, talvez você receba alguma mensagem confortadora de algum espírito amigo que já está cuidando de seu pai e queira dizer: olha, está tudo bem com ele, acalme-se, ele está bem. Eu quero já te dizer, uma vez que seu pai faleceu de uma doença, desencarnando, ele é levado a um pronto-socorro espiritual, aonde ele continuará recebendo atendimento na área da saúde, ele continuará recebendo atendimento. Então busque se tranquilizar. Quer um conselho meu, Cauê? Faça muitas preces a ele, não tenha pressa de que ele vai se comunicar. Lembre-se que as comunicações são de lá para cá. Não adianta eu querer, não adianta eu implorar para que alguém me traga uma mensagem de meu pai. Essa mensagem virá de lá para cá, não é? Em algum momento você receberá essa mensagem e não tenha pressa, porque às vezes na pressa, sabe, Cauê, a gente vai a alguns lugares que não são muito bons para esse tipo de coisa e você vai receber uma mensagem que é mentirosa, que não é verdadeira e que poderá lhe transtornar a mente. Aceite então esse meu conselho, acalma teu coração, porque você já acredita que teu pai não morreu. Olha que coisa boa! Você acredita que teu pai está vivo? Então eu vou continuar nessa sua crença te dizendo: seu pai neste momento está num pronto-socorro espiritual, recebendo todo amparo e todo cuidado. Ainda ele está passando por aquilo que nós, dentro da doutrina espírita, falamos, naquele tormento pós-desencarne, né? Porque a maioria de nós, sabe, Cauê, não está preparado para o desencarne. Não aceitamos a morte, temos medo da morte, não queremos morrer, né? Então,
muitos de nós vamos passar por esse transtorno pós-morte e aí, nesse transtorno pós-morte, nós receberemos muito auxílio, Cauê. Eu sei que o nosso programa está chegando ao fim, nós precisamos encerrar o programa. E eu agradeço a você, Silmara, agradeço a você, Cauê, por terem nos trazido essas perguntas que foram muito bacanas para todos nós. Então, Silmara, lembre-se, você receberá sempre influência de espíritos. Se você se conduzir de uma forma bastante equilibrada, serão de espíritos bons. Cauê, você que perdeu o papai no desencarne, ele continua vivo e algum dia, eu tenho certeza, Cauê, pela misericórdia de Deus, você vai receber uma mensagem dele. Pessoal, muito obrigado por mais essa participação de vocês. Muito obrigado por vocês me permitirem aí no seu lar, falando destas coisas que a gente gosta sempre de falar e que nós possamos estar juntos no nosso próximo programa. Não antes de dizer a você que as bênçãos de Jesus estejam dentro de sua casa, que a paz do Cristo esteja com todos vocês, seus familiares todos, que haja muita alegria entre vocês e nunca nos esqueçamos, o amor de Cristo cobre todos nós, porque nós precisamos desse amor de Jesus. Muita paz a todos vocês, até o próximo programa.